O mercado disparou às 2 horas quando Trump anunciou que ia postergar as tarifas e ia diminuir para 10% imediatamente. Quer entender a movimentação no mercado ontem? Segue esse vídeo. Bom, pessoal, estou aqui no gráfico do QQQ de 5 minutos. Então, nós vemos que o ativo estava levemente em alta aqui, estava consolidado. Ele respeitou esse gags aqui, que tinha uma baita concentração de gama aqui no gag 5, como vocês podem ver. O ativo respeitou essa resistência de call e ele estava nessa faixa de preço. Ele conseguiu passar, né, acima da resistência de call dos 420. E aí, às 2h15, na realidade, foi quando o Trump tweetou e o mercado disparou. Tá? Nada mais, nada menos do que o mercado finalizou uma alta de 12%, uma alta histórica aí no mercado americano. O S&P também, uma leve alta aqui no começo do dia, próximo do GAGS 1, que era a maior concentração de gama para o ativo, então estava consolidado nessa faixa de preço. E aí, às 2h15 aqui, foi quando o mercado disparou. O SPY, no caso, fechou com uma alta de mais de 10%. Nvidia estava respeitando bem esse nível do gama aqui, o GAC 5, tá? Por volta dos $98, respeitou uma vez, duas vezes, três vezes, e aí foi quando embalou uma alta, e aí disparou às 2h15, finalizando aí com quase 20% de alta. A Apple, por mais que teve uma movimentação também de alta, não foi tão expressiva assim, porque ainda as tarifas em relação à China ainda estão de pé. Então, a Apple, no caso, que tem 90% dos seus produtos que vêm da China, ainda vai ser muito afetada, né? Então, o ativo estava consolidado aqui em uma leve alta, e aí disparou, só que devolveu uma boa parte da alta, e aí, às 4 horas de novo, o ativo conseguiu subir mais um pouco. O ativo subiu no final do dia mais de 15%. E olhando para a Tesla, a maior valorização aí dentre os ativos que eu comentei, a Tesla vinha consolidada aqui próxima do GAX 1 e depois foi e disparou aqui, não parou de subir praticamente o resto do dia inteiro, foi chegar lá nos $270, com uma alta de mais de 22%. Bom, agora eu estou na plataforma do MentorKey, que é o meu provedor dos dados do Gama. Então aqui a gente consegue ver com detalhes as concentrações de gama, quais são os maiores pontos de interesse do mercado. Então, nós temos barrinhas vermelhas para gama negativo e barra verde para gama positivo. Quanto maior a barra, independente se é vermelha ou verde, maior força ela vai ter para puxar o ativo. Estou aqui no gráfico do SPY, do DTE, do dia de ontem, por volta das 10h30 da manhã. Nós conseguimos ver que nesse horário o ativo estava por volta dos $500 e a maior concentração de gama naquele momento era por volta dos 490, 491, tá? E foi exatamente aonde que o ativo foi e achou um suporte. Então, se a gente avançar aqui no tempo, então aqui por volta das 11 horas foi onde ele encontrou suporte, ele foi buscar esse preço, né? Como vocês podem ver representado pela linha tracejada branca, que é o spot. Então ele foi buscar e depois, né, ele ficou consolidado nessa faixa de preço. E aí teve um momento que, bum, olha o tanto de gama que apareceu por volta das 1h30. E aí foi quando o mercado foi buscar os 536 e até passou desse preço, né? Olhando para o mesmo gráfico agora da Nvidia, o ativo estava por volta aqui dos 98 e nós vimos uma quantidade de gama bem interessante no 105. E foi onde que ele buscou em primeiro momento, rejeitou, ficou consolidado nessa faixa de preço e depois explodiu
para os 115, né? Que nesse momento aqui, às 11 horas da manhã, não tinha interesse ainda nesse ponto. Antes de analisar o QQQ, os dados do QQQ aqui, eu queria mostrar para vocês um print de uma conversa que eu tive com um cliente ontem. Na terça-feira eu tinha passado para vocês que o alvo era os 409 para o QQQ. O QQQ no dia seguinte, no caso ontem, foi e chegou nesse preço no pré-market e depois explodiu, que foi o também que eu comentei que era uma possibilidade para o dia de ontem. E aqui eu consigo ver outros dados do Gama, e nesse caso aqui eu estava olhando para o Delta, para o posicionamento do Delta para o QQQ. Então eu mandei para um cliente, né, o gráfico aqui do Gama e mostrando aqui, ó, que quando o mercado voltar vai ser uma alta linda. O mercado inteiro se posicionado com delta negativo. Então, como vocês podem ver aqui, essa linha tracejada era onde o ativo estava naquele momento. E ele foi buscar o 466, acima de todos esses strikes. Então, o 466 está aqui por volta desses dois preços aqui. Então é isso que a gente consegue fazer. Eu estava posicionado no mercado, eu consegui pegar essa alta, tá? Só para mostrar para vocês o poder que esses dados têm. Então vamos lá, olhando para o QQQ, essa zonalidade ainda está no neutro, momento voltou para o neutro, estava no negativo, volatilidade caiu um pouco, e as posições aqui das opções voltou para o neutro, tá? Então, não tem um posicionamento muito comprador nem vendedor, o que já é um bom sinal em vista que a gente vem caindo algumas semanas aí. A condição gama ainda continua negativa, e se a gente olhar as próximas expirações, o cenário mudou bastante. Tá? Então, para o dia de hoje, dia 10, temos um nível interessante aqui por volta dos 470. Para o dia de amanhã, nós vemos que tem bastante gama positivo agora no mercado. E para daqui a um mês, para o vencimento de maio, nós vemos uma quantidade considerável aqui de gama positivo. Então, o mercado ou vai dar outra porrada para cima nos próximos dias, ou uma porrada para baixo, porque tem gama negativo também aqui por volta dos 426. Tá? Então, é porrada ou para cima ou para baixo. Uma estratégia bem interessante que eu estou posicionado é compra de volatilidade. Então, se o ativo subir muito ou cair muito, eu vou lucrar. Tá? Então, se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, se inscreve no canal. Se você quer que eu analise algum ativo em específico no próximo vídeo, é só deixar nos comentários.